Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui a nossa primeira mesa dessa roda de diálogos, dessas rodas de diálogos que congregam, que articulam o nosso terceiro encontro de educação ambiental do Comitê da Baía de Guanabara. Nós tivemos rodas similares, denominadas primeiro encontro de educação ambiental, mas que estavam alinhadas a um outro encontro, que era o encontro de pesquisa, extensão e educação ambiental do nosso comitê, que se agregava ao encontro do Parnaso, o grande encontro tradicional do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, o encontro, né, de pesquisa, extensão e, em alguns momentos, também de educação ambiental. Mas nessa gestão nós vimos como importante termos um terceiro encontro. E aí a CETEM, desde setembro de 2023, vimos pensando de que forma seria esse encontro. Na nossa perspectiva, essas rodas de diálogos, né, essas 4 rodas de diálogos, teriam um objetivo bem importante, que é começarmos a conhecer o que se faz de educação ambiental, principalmente na perspectiva desses 4 eixos, né, do nosso encontro, e também alinhados com a perspectiva dos recursos hídricos e da água como direito fundamental. Então, um diagnóstico mais preciso será realizado pela organização que ganhará o edital para elaborar o nosso plano de educação ambiental. Esse edital já está pela segunda vez na rua e intentamos que cheguemos, né, ao ponto de efetivamente iniciarmos as ações, né, dessa nossa elaboração participativa do nosso programa, do nosso plano de educação ambiental. Pois bem, eu trouxe aqui uma apresentação muito breve, tá? Eu peço que passe, por gentileza. Não vou me alongar nela. Pode passar, por favor, Thaís. Nós temos uma linha-tempo da dimensão da educação ambiental no nosso comitê. Então, nós tentamos resgatar esses diversos temporalidades, tempos, né, que são base para entendermos, né, como está a dimensão de educação ambiental nesse momento no comitê. Primeiramente, eu queria trazer uma perspectiva de que educadores ambientais adentraram, né, vários comitês de bacias hidrográficas no país inteiro, a partir de um planejamento estratégico que se deu pela Rede Brasileira de Educação Ambiental e as suas cerca de 50 redes naquele momento, que foi a reunião da Rede Brasileira na Cúpula dos Povos em 2012. Então, lá nós fizemos um pequeno diagnóstico e percebemos a fragilidade, naquele momento, dos planos de educação ambiental nos comitês de bacias hidrográficas no país inteiro. Então, nós definimos como planejamento estratégico adentrarmos os comitês de bacia hidrográfica, tentando fortalecer essa dimensão da educação ambiental dos comitês, incidindo fortemente na elaboração dos planos de educação ambiental. Isso não é uma tarefa fácil, haja visto todo o percurso, né, que é necessário para que atinjamos, né, essa situação de um comitê ter um plano de educação ambiental. Mas, em todo caso, até hoje, vários educadores ambientais de várias das redes de educação ambiental da REBEA, inclusive do Rio de Janeiro, estamos envolvidos nessa ação política, de incidência política. Também quero chamar a atenção que, em 2016, nós tivemos uma dissertação de mestrado, tá?
em que a pesquisadora apresentou uma pequena diagnose também do estado da arte da educação ambiental nos 9 comitês de bacias hidrográficas do estado do Rio de Janeiro. E o Comitê da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara foi visto como mais frágil nesta dimensão da educação ambiental, porque não tínhamos, né, nenhuma ação vinda do próprio comitê, tá, com relação à educação ambiental. Então, a visualização desse fato, né, também nos ativou, educadores ambientais, a ter essa incidência bastante forte no Comitê da Baía de Guanabara. Pode passar, por favor. De lá para cá, nós tivemos um fortalecimento contínuo, com idas e vindas, o que é normal em qualquer movimento político, né, de fortalecimento da dimensão da educação ambiental dentro do comitê. Né? Vejam bem, nós temos um comitê diverso, né, com atores sociais diversos, e até mesmo o entendimento do que seja educação ambiental, alinhado às políticas públicas que estruturam o campo da educação ambiental e as orientações relacionadas à educação ambiental na perspectiva do sistema de recursos hídricos, é um caminho bastante longo e, às vezes, difícil. Tá? Mas, assim, como em outros comitês, estamos num processo de amadurecimento dessa dimensão da educação ambiental no nosso comitê. E aí eu chamo a atenção para a elaboração das nossas diretrizes de educação ambiental. Esse fato é um fato visionário, dentro da perspectiva do sistema de recursos hídricos, tanto é assim que, a partir dessa nossa ação, nós estamos com um diálogo muito mais profícuo, né? Um diálogo muito mais candente, mais robusto, com dimensões do próprio sistema, como a própria ANA, como o Fórum Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas, como o Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas, exatamente por esse visionarismo. Nós, nessa gestão, optamos por iniciarmos as nossas entregas por essas diretrizes de educação ambiental. As diretrizes foram pensadas enquanto uma ação necessária, estava sendo pensada desde 2016. Mas nessa gestão, quando elas foram pela primeira vez, né, verbalizadas, né, na instância de educação ambiental do comitê. Mas nessa gestão, nós conseguimos, né, não é fácil, mas nós conseguimos, num processo participativo de diálogos dentro da CETEM, elaborarmos essas diretrizes. Elas foram aprovadas pelo comitê. E essas diretrizes são como guia, né? Um guia para tanto a elaboração do nosso plano de educação ambiental, já que o edital teve como guia exatamente essas diretrizes, como também essas diretrizes serão a base de quaisquer investimentos de educação ambiental que o nosso comitê terá, né? Por exemplo, o próximo edital a ser colocado na rua, né? Talvez logo agora no início desse mês de setembro, de apoio a 9 projetos de educação ambiental. Projetos esses que deverão estar, né, sendo desenvolvidos nas regiões de abrangência dos subcomitês, de 5 subcomitês do nosso comitê. Então, essas diretrizes nos pareceram essenciais. E aí, pode passar, por favor, nós temos nessa apresentação pode passar, por favor, alguns pontos, né, relacionados a essas diretrizes. Né? Essas diretrizes foram aprovadas pelo comitê, como eu já disse, podem ser acessadas
no site do comitê. Então, essas nossas diretrizes, nós dividimos em eixos. Então, por exemplo, tem aí o eixo participação, o eixo territorialidade, o eixo formação, tem mais 2 eixos, e nós começamos a inserir em cada um desses eixos, né, caminhos, percursos, tá, para a execução de ações, apoio a ações de educação ambiental no nosso comitê. Todos essas ações, elas estariam alinhadas, então, a essas diretrizes. Essas diretrizes estão alinhadas, tá, por conseguinte, às políticas públicas estruturantes de educação ambiental. Pode passar, por favor. Não vamos nos deter nisso, tá? Mas vocês podem, como eu já falei, acessar essas nossas diretrizes de educação ambiental. Então, vamos começar essa nossa primeira roda, tá, de diálogos sobre o tema juventudes. Esse tema, essa urgência, se coloca como uma urgência, tá? Ela está inscrita, tá, em várias escrituras das políticas públicas que estruturam a educação ambiental no nosso estado, em vários dos municípios de abrangência do Comitê da Baía de Guanabara, e também nas orientações que vêm da Agência Nacional das Águas, principalmente aquelas oriundas dos processos formativos em educação ambiental da ANA. Então, as juventudes são imprescindíveis para o processo de amadurecimento e fortalecimento da dimensão de educação ambiental no sistema de recursos hídricos e, por conseguinte, no nosso comitê. Então, temos aqui convidados, tá, integrantes do comitê, integrantes do nosso comitê, que já vêm fazendo ações, projetos, programas, tá, a partir desse eixo juventude. Então, eu chamo primeiro aqui o Mauro Pereira, da ONG Defensores do Planeta. Está com você a palavra, Mauro. Olá, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Fico feliz com o convite, mostrar um pouco do nosso trabalho. Eu estou aqui, está aqui com a gente também o Matheus França, nosso coordenador de juventude. A Defensores prima por falar e cumprir com a inclusão da juventude. Então, em todos os comitês de bacia, a gente tem um integrante adulto e um jovem. Ele é o nosso representante aqui junto comigo neste comitê. E a gente combinou de eu falar um pouquinho no final já, que ele fazer uma fala final, tá bom? Então eu vou aqui me preparar para colocar a apresentação. Bom, me apresentando, eu sou Mauro Pereira, sou biólogo, sou diretor executivo da organização socioambiental Defensores do Planeta e o ponto focal da América Latina na justiça socioambiental da Agenda 2030 da ONU. Iniciando, a gente está falando, qual é o nosso lugar de fala, né? É a Zona Oeste, a P5, a Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, ou especificadamente a P5, Área de Planejamento 5 da cidade, né? Que está bem ao oeste da cidade. A Área de Planejamento 5 possui uma extensão territorial de 593,33 km², ou seja, corresponde a quase metade do território da cidade do Rio de Janeiro. Nós somos a metade da cidade, 48,4%, e temos uma quantidade de habitantes absurda, né? Mais de 3 mil habitantes, da chamada Zona Oeste, ou somente a P5. Possui bairros com características socioeconômicas diferentes, e aí eu posso citar Campo Grande, de Bangu, Bangu de Deodoro, de Guaratiba, de Barra de Guaratiba, Santa Cruz, Paciência e Cosmo. A Zona Oeste é uma região que há anos carece de investimentos e políticas públicas. Ainda temos bairros como o de Santa Cruz, que possui IDH baixíssimo, e nós atuamos, a Defensores atua na coleta e na apresentação desses dados à ONU, na apresentação do IDH da cidade.
É ainda a Zona Oeste reduto de milícias e tráfico nas 3 maiores favelas das regiões, né? A gente traz aqui as grandes maiores favelas ou comunidades, Antares, Rola, Rodo e Cesarão, um alto índice de evasão escolar entre a juventude, crianças e adolescentes, alto índice de mortalidade de jovens, e é um dos últimos bairros do município rodeado por favelas e que ainda congrega uma grande parcela da Mata Atlântica da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, é uma região que carece, né, das políticas públicas, como todo cidadão tem direito, mas não temos. Então, eu apresento a vocês de que local nós estamos falando, da entrada aqui no curso, aí, no primeiro mapinha aí de Deodoro, a ponta do extremo a Santa Cruz, baixando até Barra de Guaratiba. Isso é a Zona Oeste AP5. Pode passar, Thaís? Thaís? Oi, Mauro. Pode... Aparece para você? Agora sim. Agora bom, então uma das nossas joias que a gente quer apresentar para vocês é o Polo de Juventude ODS da Zona Oeste, a P5. Era um sonho da Defensores abrir um espaço único e inclusivo para os nossos jovens desse território participarem, atuarem, né, trabalhar com as políticas públicas, também ter o empoderamento no lugar de fala, conhecer o território e participar do planejamento da cidade, né? Então, o Polo ODS fica na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A ideia dele visa mobilizar, incluir e empoderar a juventude da região na implementação, monitoramento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. O foco principal do Polo é a implementação do ODS 4, pois, através da educação ambiental de qualidade, crítica e transformadora, alcançaremos a internalização dos ODS no território. O Polo é uma parceria estabelecida entre a Defensores do Planeta, o CEP Raul Riff, através da parceria formalizada com a SEDU, que é a Secretaria Estadual de Educação do Rio, Secretaria de Juventude da cidade do Rio de Janeiro, Ministério do Meio Ambiente da França, que tem nos apoiado, a União Europeia, a ONU, a UERJ, Zona Oeste e outros parceiros importantes para o projeto. É o único polo de juventude ODS do Brasil a contar com a chancela da Unesco, e a logo, aí no meio, que vocês podem ver, a logo simboliza uma árvore da vida, com bons frutos advindos da implementação dos ODS no território por cada um desses jovens. Então, aí vocês podem ver na primeira foto a entrada do nosso polo, é um espaço que fica dentro de um CIEP, ou seja, dentro de uma unidade escolar, por isso tem a chancela da SEDUC, né, da Secretaria Estadual de Educação do nosso estado, e esse espaço ele é todo gerenciado pela juventude, né? Aí que eles aprendem o que são os ODS, para quê, como internalizar, como utilizá-los como ferramenta das políticas públicas e, principalmente, toda a base dessa implementação se dá através da educação ambiental, né? O Polo ele tem na sua coordenação Matheus, que está aqui, é o coordenador de juventude nosso, eu enquanto diretor executivo, e 6 multiplicadores que são alunos da região, do território, que estudam na escola. Esses multiplicadores, cabe a eles gerenciar a internalização, a divulgação, eventos, participação interna e externa nas escolas locais, para levar o nome do polo e da escola para esses lugares e fazer parceria, tá? Nós inauguramos esse polo em 2020, aí bem no período da pandemia a gente faz uma inauguração singela, e depois, em 2021, a gente faz mesmo uma inauguração contando com representantes do Estado, com o secretário de Juventude, o diretor, a Metro, hasteando a bandeira dos ODS na escola, tendo aí o primeiro CIEP do Estado a atuar definitivamente na implementação, monitoramento, externalização e atuação com os ODS no nosso Estado. Pode passar, Thaís? Então, o foco principal é a Agenda 2030, né? É trazer a Agenda 2030 para o território, mas de uma tônica diferente, né? Não ter como falar somente dos ODS sem trazer para eles a importância de uma educação crítica de base, né? E do território, mostrando a eles as ferramentas de controle, de acesso e também de participação nos espaços onde se dá a construção das políticas públicas. Então, o Polo de Juventude ODS cumpre com o parágrafo 51 da agenda, que trata exatamente da importância da juventude. O
parágrafo 51 diz que o jovem é fundamental para a criação de um futuro melhor. Atuamos na prática com a frase norteadora da Agenda 2030, que diz que não devemos deixar ninguém para trás, pois o empoderamento, incluímos a juventude na construção do desenvolvimento sustentável da cidade do Rio de Janeiro e do nosso estado, pois ele também atua com outras unidades escolares do estado, em parceria. No Polo de Juventude ODS, os jovens têm formação e informação sobre os ODS, apresentação, implementação, externalização, monitoramento e incidência em políticas públicas. Eles têm acesso à arte, cultura, idiomas, né? A gente trabalha e atua com o que a Unesco chama da formação do cidadão global, ou seja, formando nossos jovens para atuar dentro e fora do nosso país nos espaços internacionais. Atuamos na inclusão de pautas e na internalização dos ODS no PPP da escola e também ajudamos a co-criar atividades e ações inovadoras nas aulas e passeios culturais dentro do CIEP. Fortalecemos o conceito de escola sem muros, trazendo a comunidade para a participação nas atividades do Polo e do CIEP e levando o CIEP também para dentro da comunidade. Embaixo vocês veem, por exemplo, algumas ações nossa dentro e fora do CIEP. A última foto mostra uma atividade dos jovens planejando ações para enfrentamento das mudanças climáticas, tanto formação dos ODS com os jovens do CIEP. O CIEP tem uma quantidade de 1.500 jovens, né, estudantes, então uma quantidade bastante, uma quantidade grande de estudantes e que a maior parte são moradores do nosso território, e com realidades distintas. Alguns moram nessas comunidades onde tem aí a atuação do poder paralelo, né? A gente atua também nas escolas, fazendo elo de ligação com as escolas municipais, incluindo os adolescentes e as crianças, como vocês veem aí nas primeiras fotos. A gente tem uma atuação também com crianças de forma diferenciada nas escolas, fazendo com que nossas crianças, através de educação ambiental, sejam mais sensíveis à questão tanto da fauna e flora, quanto também do lixo, quanto da biodiversidade e bioma local, que é a nossa Mata Atlântica. Pode passar? A gente atua com pautas, né? A gente tem eixos norteadores, então, para incluir a juventude em diversas temáticas importantes nas ações do território nos espaços de controle social, ou seja, na formação da cidadania, e aí o principal é educação ambiental, meio ambiente, mudanças climáticas, controle social, por isso da gente ter os jovens participando ativamente nos espaços de controle social, sejam nos comitês de bacia, nos conselhos de meio ambiente, no conselho de saúde, nas agendas da assistência social local, ou também nos espaços de controle das Nações Unidas, né, nessas conferências, fóruns e cúpulas. A gente atua também com a questão trazendo a cidade para que eles possam opinar e dar sua participação na construção das políticas públicas, no conceito de alimentação saudável, né, na formação do que a Unesco preconiza do cidadão global, fazendo que nossos jovens pensem que eles têm que sair dessa bolha, que eu moro em Santa Cruz e eu só tenho que vivenciar isso aqui. Não, eles são cidadãos do Rio de Janeiro, da capital, do estado, do Brasil e do mundo, né? Por isso que eles participam desses espaços, trocam figurinha com outros jovens de outros países e vão até outros países participarem, como tem a foto aí acima, do Matheus participando do último Fórum de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas no Chile, onde ele pôde falar, apresentar o polo e participar com os jovens da América Latina de ações da construção das pautas das políticas públicas globais, de mudança climática, água e ODS. A gente tem, por exemplo, também a saúde, né? É um importante vetor para o nosso território, haja vista que somos um território ainda muito conflagrado, tanto por conta da milícia quanto da violência, mas também pelos problemas de saúde ambiental, né? A gente tem siderúrgicas atuando no território, a poluição da Baía de Sepetiba, indústrias poluidoras instalando um lixão semi-fechado em Bangu, e na gestão hídrica, porque a gente entende que esse é um território que tem, por exemplo, um aquífero, o único aquífero dessa cidade fica no nosso território, e também a gente tem rios importantes que correm para a Baía de Sepetiba, quanto também para a Baía de Guanabara. Então, aí algumas fotos da gestão, tanto deles participando no nosso Diálogo dos Oceanos na Baía de Sepetiba,
aí na beira da Baía de Sepetiba, a questão da educação climática, a questão do monitoramento dos nossos rios, a participação em espaços internacionais, cooperação com outros jovens, por exemplo, do município de Queimados, e ganhamos o apoio da Tsai Suruí, que é uma indígena muito atuante, uma ativista muito conhecida mundialmente, que deu apoio ao nosso polo como um importante espaço de empoderamento da juventude. Pode passar? O monitoramento do plano, né? Por que o polo ele tem um papel fundamental no Plano Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Ação Climática da cidade? A cidade do Rio conta com um plano municipal, né, que trata da questão das mudanças climáticas e dos ODS, então a gente iniciar na formação desses jovens para que eles possam monitorar, de fato, se essas políticas públicas estão saindo do papel, né? O polo ele está localizado no CIEP, aí no mapa vocês podem ver, numa área bem conflagrada, que é a Zona Oeste, em Santa Cruz, uma área que carece muito de políticas públicas, e nós, a Defensores, participamos da construção desse Plano Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Ação Climática da cidade. Então, muito do que está lá no plano foi opinião nossa, né, dos nossos moradores, dos jovens, que optamos, por exemplo, por uma fazenda solar no distrito de Santa Cruz, no bairro de Santa Cruz, próximo do distrito industrial, de não abrir para novas indústrias poluidoras, por exemplo, ou a criação de novas unidades de conservação. Também priorizamos a construção de novas unidades escolares, mais praças, creches e unidades e aparelhos culturais que nos faltam. Então, tudo isso nós opinamos para que entrasse no plano, e a gente agora, junto com os jovens, a gente atua no monitoramento dessas políticas públicas para que saiam do papel. Pode passar? Agenda jovem, né? Então, a gente trabalha para não deixar ninguém para trás. Então, através da educação ambiental, incluir a juventude em espaços que eles possam ter o seu próprio lugar de fala. Então, em 2018, dentro das Nações Unidas, a Defensores do Planeta, a única ONG brasileira, se uniu a 5 outras ONGs, e a gente, junto com as Nações Unidas, né, com o apoio da chancela do secretário-geral da ONU, nós criamos o primeiro Fórum da Juventude da América Latina e Caribe sobre a Agenda 2030. E também criamos o primeiro Fórum de Juventude 2030 Rio de Janeiro, aqui no nosso país, né? Por mais que o Estado tenha um Fórum de Juventude 2030, Rio 2030, nós fomos os precursores nesse Estado e fora dele, porque esse Fórum ainda está eternizado e tem suas versões na América Latina, a construir esse espaço. Espaço para quê? Para que nossos jovens, primeiro, possam atuar junto com os jovens do Estado na construção de políticas públicas aliadas, atreladas aos ODS, que possa ser elencado essas políticas públicas em um documento que eles, os próprios jovens, seriam eleitos delegados para irem ao Fórum Latino entregar isso às Nações Unidas. Isso aconteceu em 2019, nós tivemos a participação de 389 jovens do nosso estado e tiramos 3 delegados do Rio, que se uniram a 8 delegados do nosso país, foram delegados de Brasília, do Pará, do Amapá, de Pernambuco, do Sul, Rio Grande do Sul. Esses jovens nós levamos, tem aí a foto abaixo, aí lá na sede da ONU, nós levamos a maior delegação de jovens que foram à sede das Nações Unidas representar o Brasil com status de delegados, participar do Fórum Latino-Americano. Abaixo aí, com a camisa estendida, tem eu e Matheus, estivemos agora em abril, no Chile, onde eu e Matheus apresentamos o segundo fórum com a chancela das Nações Unidas, que vai acontecer agora durante o G20, apresentamos o nosso fórum e ganhamos o apoio do Unicef. Aí, ao lado de azul, tem a Kelly, que é a representante do Unicef para a América Latina, e um representante do Unicef para o Brasil. Tá? Então, nós apresentamos e ganhamos o apoio do Unicef, já tínhamos o apoio da CEPAL e do Secretariado-Geral das Nações Unidas, continuamos a ter a chancela para coordenar o Fórum de Juventude da América Latina e o Caribe, e o Fórum de Juventude 2030 Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Pode passar? O Polo de Juventude atua também com o ODS 6, né? A gente tem um trabalho de monitoramento dos nossos rios, das nossas águas, a gente tem uma parceria aí através da SEDUC, com o INEA e com a ONG Onda Verde, onde a gente monitora, ganhamos todo um aparelhos e microscópios e materiais para monitorar, fazer um monitoramento do rio Cação Vermelho, um rio importante que cruza toda a zona oeste do Rio, e isso a gente faz nos nossos rios, unindo
os professores, os adolescentes, os estudantes do nosso polo, e a gente, inclusive, traz esses membros do INEA para reuniões periódicas aqui no nosso polo para tratar da nossa bacia hidrográfica 2 quanto das demais. Pode passar? Juventude e Educação Climática, a gente atua também, porque por estar, o nosso polo está em Santa Cruz, né, que é um território que todos sabem que tem uma siderúrgica chamada Térnio, que é uma das mais poluidoras, né, a lançar 60% de gás de efeito estufa, conjunto com o Distrito Industrial, ou seja, uma zona que está aí na fotinha abaixo, que ainda congrega impactos climáticos absurdos. Por exemplo, abaixo tem a foto da inundação no Jardim Maravilha. Então, essa Zona Oeste congrega aí bairros, a Baixada de Sepetiba e Guaratiba são as zonas mais vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas. Isso em relatórios nossos enviados às Nações Unidas e documentos construídos juntos com a ONU Meio Ambiente. A nossa juventude, junto com o Unicef, ganhamos o apoio do Unicef, eles construíram um jogo para a educação ambiental. Esse jogo traz um pouco, faz uma imersão nos ODS, faz uma imersão na nossa cultura, então fala dos nossos aparelhos culturais, da nossa riqueza histórica, como a Ponte dos Jesuítas, o nosso mais novo patrimônio mundial da humanidade, o Sítio Bulemax, fala também dos impactos das mudanças climáticas, desmatamento, qual é o nosso bioma. Todo esse jogo ele tem a chancela do Unicef, inclusive foi o apoio financeiro, e a gente vai a vários espaços, escolas, tivemos na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, levando esse conhecimento para que a nossa população, nossos jovens, crianças e adolescentes, possam, na prática, de forma lúdica, entender qual é e como se dá esses impactos das mudanças climáticas, qual é o nosso papel no enfrentamento dessas mudanças climáticas aqui no território. Pode passar? Desculpa, volta anterior, Thaís. Para fazer uma fala aí no contexto desse jogo e também da atuação, eu convido o Matheus para fazer essa fala e fazer o fechamento. Por favor, Matheus. Boa tarde, estão me ouvindo? Estamos. Então, para quem não me conhece, sou Matheus França, sou coordenador do Polo de Juventude da Defensores do Planeta e gostaria de fazer uma fala sobre a questão da participação da juventude na gestão hídrica, no enfrentamento das mudanças climáticas e na implementação do ODS. É crucial que nós temos um papel de engajamento e mobilização, porque nós, como jovens, através das nossas redes sociais, podemos mobilizar outros jovens para que podemos trabalhar juntos na atuação das causas ambientais e também podemos incluir a inclusão dos jovens nos processos de decisão contribui para uma maior legitimidade e representatividade das políticas públicas. E também gostaria de falar da questão dessa questão que a gente participou no Chile, né, no Fórum de Desenvolvimento Sustentável e na COP3 do Acordo de Escazú. Lá também eu pude participar, me reunir com outros jovens em que fizemos um documento para a defesa dos defensores e defensoras de causas ambientais. E também tem a questão que agora estou participando da RCOI, que vai ter uma reunião que vai ser em Belém, em setembro, que vamos discutir com os jovens do Brasil e algumas pessoas da América Latina também que vão participar também. Então é toda a América Latina que vai participar da questão de causas ambientais, de ODS, Agenda 2030, e que vai ser bem legal, e da questão do polo de juventude, né? Então, a gente tem esse polo de juventude que a gente atua aqui na Zona Oeste, em que a gente tem jovens que participam, que a gente atua ensinando eles a questão da ODS, que eles já atuam nessa questão do riso em movimento, como o Mauro disse, e essa questão da implementação das ODS é muito importante, porque
Sabemos que o mundo está evoluindo e principalmente os jovens estão se preocupando muito mais com causas ambientais. E passar essas questões adiante é algo que é muito prazeroso e gratificante para que continue essa questão de passar em geração, né? E gostaria de agradecer a todos que participaram, agradecer também o, o Mauro Pereira, que é o diretor executivo, por essa oportunidade. Obrigado. Para quem não me conhece, meu nome é Rosilane Alves, todo mundo me conhece como Rose, fiquem à vontade para me chamar da forma que acharem melhor. Eu sou coordenadora de educação ambiental, trabalho na Subsecretaria de Recursos Hídricos, né, com a Ana Asti, na Superintendência da TITA, né, sou avaliadora do ICMS ecológico na pasta de educação ambiental, e assessoro também os municípios, né, na implantação dos programas de educação ambiental, né. Então, ninguém melhor do que o avaliador, né, para assessorar o município para que ele alcance, né, pontuação no ICMS ecológico fazendo corretamente, né? Trabalhando da forma que a gente precisa que eles trabalhem, né? É uma tarefa muito difícil, já que ele sabe, já conhece a dificuldade que é, cada município tem sua especificidade, uns querem muito trabalhar, né? Outros têm técnicos maravilhosos, outros não querem trabalhar, querem que alguém trabalhe por eles, então a gente tem de tudo, né? São 92 municípios, acessórios 92, então é uma gama imensa aí de oportunidades que a gente tem de melhorar muito a educação ambiental no território. Eu agradeço muito por essa oportunidade que eu estou tendo, de não só conhecer, a Jaqueline falou agora, que tem iniciativas muito boas, muito bacanas, e eu vejo sempre isso, eu gosto sempre de ressaltar as exitosas, tanto que toda apresentação de trabalho, não essa, tá, mas toda apresentação de trabalhos, eu sempre coloco resultados, né, exitosos, né, dos municípios, eu faço muita questão, porque eles trabalham, tem município que trabalha muito para colocar um bom resultado, então eu gosto de apresentar até para o município que não está ainda contento, né, não copie, mas se inspire naquilo que está funcionando nos outros municípios. Então, tem muitos trabalhos com jovens, né, porque os trabalhos são feitos 99%, né, 99,9% com jovens de escolas, né, estaduais, municipais, sempre com jovens. Então, vale muito a pena conhecer esses resultados. Então, Jaqueline, que também roda um pouco o estado aí, que eu sei, deve conhecer algumas iniciativas bem bacanas, e a gente tem algumas que pode apresentar também, Jaqueline, se quiser saber, tá bom? Bom, eu vou falar do Ambiente Jovem hoje, né, que é o maior programa de educação ambiental do estado do Rio de Janeiro, né, estamos finalizando aí o segundo ciclo, né, eu entendi que não vai conseguir também colocar em tela cheia, né, que eu vi que foi a dificuldade que foi aí com o Mauro, né, então eu vou sair da tela aqui, mas eu vou estar vendo tudo, ouvindo tudo aqui, tá bom, pessoal? Que eu vou acompanhar da minha telinha aqui, que está maior, tá? Essa primeira foto aí, pessoal, é a foto de formatura. Vocês veem aí a galera grande, né? É muita gente. A formatura do primeiro ciclo foi no Maracanãzinho. Foi, assim, uma coisa linda e de arrepiar mesmo, né? Muitos jovens aí, eles estavam cantando o hino nacional, foi a coisa mais linda de se ver a apresentação deles, tá? Então, esse foi o primeiro ciclo, nós já estamos finalizando o segundo, né? Então, a gente considera mesmo que esse é o maior programa de educação ambiental do estado do Rio de Janeiro, tá? Pode passar, por favor. O primeiro ciclo, nós iniciamos com 145 NUPs, NUP pra caramba, né? Então, 145 NUPs, alcançamos 5.300 alunos, né? E o curso, né, o ciclo, né, ele durou 9 meses, né? E o jovem tinha uma bolsa de R$ 200 para participar, né? Então, a bolsa é importante, né? Nesses dias a gente teve uma reunião falando sobre essa questão de bolsa, é importante porque o aluno precisa se locomover,
né? Precisa se alimentar, então é uma forma dele ter um incentivo também, né? Então precisa da bolsa. Então foi muito importante para os alunos, né? Então foi bastante bacana o ciclo de 9 meses, e mais à frente eu vou mostrar o que a gente identificou e que a gente precisou mudar para o segundo, né? Então alcançamos aí esses municípios, 145 NUPs, né? São muitos municípios alcançados, eu não sei se vocês estão conseguindo ler, né? Areal, Carapebus, Cardoso Moreira, Cordeiro, Iguaba Grande, Itaucara, Macaé, Patidoféres, Coatis, Queimados, Quissamã, Resende, Rio Bonito, Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro teve 22 NUPs, tá? São Fidélis, São José de Ubá, São Pedro da Aldeia, Três Rios, então, o estado do Rio, né? Então, pode passar para o outro, por favor. Então, alcançamos todos esses municípios, e aí a gente tem aí uma foto das nossas reuniões, as nossas equipes sendo treinadas, né? Então, houve primeiro, na fase inicial, um treinamento para os técnicos que iam trabalhar em cada NUP. Então, o treinamento foi online, né? Então, essa galera que está aí nessa primeira foto o treinamento online. Ao lado aí já foi um treinamento presencial, né? Aí embaixo também são visitas, né, técnicas e treinamentos também, tá? Então, pode passar, por favor. Então, o que deu para fazer presencial, a gente fez. O que não, a gente teve que mudar, né? Aliás, hoje a gente já trabalha muito dessa forma, né? Online, e a gente sabe que funciona muito bem, né? Aqui a gente colocou as atividades, né? Todas as atividades que eram trabalhadas online, né? E tudo que era trabalhado em território também. Então, uma plataforma com todas as atividades, os slides, todo o material suplementar, todos os planos de intervenção, depois eu vou explicar, todas as oficinas que foram feitas. Então, existe uma plataforma que sinalizava cada atividade feita. Então, foi um trabalho muito bacana. Aí pode passar, por favor. Abaixo a gente... uma atualização de material didático, né, periódica também, né? E essa atualização era feita uma nova capacitação, está aí sendo feita também junto com a equipe. Nós fazíamos também vistorias mensais, tá, nos NUPs, para saber se o NUP está sendo bem atendido, como está a aula do técnico, se está contento, se continua de qualidade, porque nós demos uma capacitação de qualidade, então eles tinham que trabalhar também com qualidade, né? Então, estava todo mundo trabalhando, todas as pessoas contratadas estavam lá no trabalho, né? Nós fazíamos essas visitas, né, sem marcar, né? Conversávamos com os alunos para saber como é que eles estavam sendo tratados, se eles estavam satisfeitos, se queria que mudasse alguma coisa, sempre perguntando a opinião deles e tal, vendo se o material estava sendo bem aplicado, se o aluno estava aproveitando bem. Então, esse era o caráter da vistoria, né? E também para saber se o espaço estava adequado, se estava ventilado, tinha tem lugares muito quentes, né? Se o ar-condicionado estava funcionando direitinho, se eles tinham água para beber, se estava a contento, né? Minimamente, né? E aí, por isso existiam essas vistorias, né? Pode passar, por favor. E aqui eram reuniões, né? E as avaliações, né, periódicas, né, dos técnicos ambientais, né? Então, era feita uma avaliação mensal também, para saber como é que estava a capacidade de iniciativa, né, de cada NUP, de cada técnico e tal. Então, o tempo inteiro a gente avaliava, porque novas turmas viriam, né, e a gente precisava acertar, né? Então, seguia junto a avaliação nesse relatório de vistorias mensais, né? Era feita em loco, né? E aí depois veio o ciclo 2, né? No ciclo 2 é a hora de você mexer e consertar aquilo que não estava funcionando muito bem no ciclo 1, ou aquilo que nós identificamos que podia ser melhor, né? Então, o ciclo 1 eram 9 meses,
E aí nós identificamos que estava tendo ociosidade, né? Porque a gente trabalhava a parte teórica e partia para a implementação do plano de ação. E ainda assim a gente estava se deparando com ociosidade. Então verificamos que dava para reduzir o tempo, isso melhoraria a quantidade de alunos, melhoraria o tamanho da bolsa, e aí ia ficar bom para todo mundo. Então, passamos para 250 NUPs, né, de 145 para 250 NUPs, passamos de 5.300 alunos para 12.500 e reduzimos de 9 meses para 6 meses de duração. E aumentamos a bolsa para R$300. Pode passar, por favor. O resultado foi muito positivo, né? A gente tem aí os gráficos que mostram a diferença, né, dos resultados. Então, tivemos ótimos resultados. Pode passar, por favor. E por isso, pode passar o próximo também, por favor. E por isso entendemos que o terceiro ciclo a gente pode continuar dessa forma, né, trabalhando com 6 meses de duração, e aí a gente pode manter essa quantidade toda aí de NUPs e alunos, né, que funcionou muito bem. E aí eu trago esse mapa mostra exatamente, né, todos os municípios onde conseguimos colocar NUPs, né, porque não basta a gente querer, né, tem município que quer muito, que solicita, né, para o gabinete, mas a gente entende que tem que ter o mínimo de estrutura básica, né, o município tem que oferecer o mínimo de estrutura básica, para o curso, né? Porque afinal de contas vamos colocar muitos alunos lá, e aí a gente entende que eles têm que estar bem alocados, então com conforto, né? Para passar horas lá estudando, né? 3 horas estudando, então a gente entende que tem que ter um mínimo de conforto, e a gente precisa que o município ofereça essa qualidade. E aí nem sempre o município querer um NUP é o suficiente, né? Então a gente entra com a parte da estrutura, né? Que são cadeiras, mesas, e aí mais o município tem que ter a estrutura física para receber, né? Não dá para a gente construir um lugar, alugar em todos os lugares, porque aí ficaria realmente muito caro. Então, quando o município tem a mínima estrutura, a gente aproveita. Então, esse mapa mostra aí a quantidade, o quanto evoluiu e a quantidade de municípios que a gente conseguiu atingir. Foi um ponto muito positivo. No mapa de baixo, por favor, ele já mostra aí a quantidade. São muitos municípios e alguns municípios mais de um NUP. Tá? Então, por quê? Justamente porque em alguns municípios a gente não consegue a estruturação mínima, básica, para conseguir colocar. E aí já estão se inscrevendo vários municípios para iniciar o terceiro ciclo, né? A gente acabou agora o segundo ciclo, e aí eles já estão se inscrevendo. Pode passar o próximo, por favor. E aí, só para elucidar aí como é que ele funciona, né, o ambiente jovem, as oportunidades, né, do ciclo 2 em execução, né, a gente conseguiu construir aí um colegiado, né, vários jovens, né, nessa trajetória com a gente, tanto que a gente está fazendo os pré-fóruns, fóruns, e eles estão participando. Uma maior parceria também das prefeituras, né, do ciclo 2, né, porque o 1 funcionou muito bem, e aí as prefeituras que não tinham, né, querem, né, um ambiente jovem, né, entenderam a importância, né, da participação do jovem, e aí querem levar para esses municípios também. Então, aumentou a parceria com prefeituras, também com cursos, né, né, curso, alguns jovens foram contratados por secretarias de meio ambiente, alguns entraram como estagiários, as parcerias com empresas que as prefeituras têm conseguiram contratar alguns jovens também. Então, o que deu para aproveitar dos jovens, obviamente, são muitos jovens, né, mas o que deu para as secretarias fazerem pelos jovens foi feito, porque eles pegam um carinho com as turmas, né? E aí querem muito ajudar os jovens, e aí começa a escrever em tudo que é programa de empresas, né?
e aí acaba que alguns jovens conseguem ótimas oportunidades, outros desenvolvem mesmo essa questão de querer fazer um nível superior, já com formação ambiental. Isso aí é ótimo para nós, né? Não somos eternos, precisamos do nosso exército de formiguinhas, né? Renovar nosso exército de formiguinhas, a gente não é mais criança, né? Já que então a gente precisa desse exército, então a gente está conseguindo nessa consciência, né? E aí já temos aí abaixo, o próximo slide, a lista aí dos municípios, né, que é onde a gente colocou o novo ciclo, né, o ciclo 2. E pode passar, por favor. E aí, gente, a educação ambiental básica, né, a gente começa, né, falando sobre introdução do meio ambiente, biomas e mata atlântica, água, florestas, ciclo de vida dos produtos, resíduos sólidos, sustentabilidade e cidadania. A gente começa falando sobre esse material, e aí já vai despertando no jovem, né? A gente já começa a perceber onde é que eles se interessam mais, né? Para a gente começar a pensar num plano de intervenção, o que eles se identificam mais, o que a área deles, né, ali, a região deles, né, é mais carente, o que eles estão precisando, né, aquele famoso diagnóstico, né. E aí começam as aulas teóricas nesses temas aí que eu acabei de apresentar, e em seguida vem as oficinas, né. Aí a oficina, isso. As oficinas são ecomúsica, aproveitamento de alimentos e ecomoda. Mas não para por aí, porque nós temos muitos parceiros que oferecem oficinas para nós. Então, existem várias oficinas, seja de transformar o óleo em sabão, é muita oficina, é muita coisa. Abaixo, pode passar, por favor? Existem fotos de várias oficinas que eles fazem. Eles fazem oficina de estamparia, eles produzem peças ótimas, lindas, maravilhosas, fazem exposição dessas peças. Então, é uma experiência fantástica. Quem tiver oportunidade, no novo ciclo, de visitar, principalmente nesses dias, né? É muito importante para eles gostam desse espaço de fala, eles é que apresentam o projeto, o que eles estão fazendo, o que eles aprendem. Olha aí, tá vendo? Olha, falando de coleta seletiva. Então, eles mesmos gostam de apresentar, né? E aí existem visitas também em unidade de conservação, sempre tem uma visita em unidade de conservação, ou eles vão no Ecos, que é o nosso espaço de convivência sustentável lá na Lagoa, então sempre tem uma visita técnica, ou é museu, tem sempre umas saídas, né, para integrar e também para não ficar massificado, né, só ali estudando, só ali teoria, né, para ter um pouco de vivência, e sempre na área ambiental, né, se for um museu, uma exposição voltada para meio ambiente e tal. Pode ir passando as fotinhas de baixo, que é tudo aí, olha, o jardim que eles fazem sensorial, eles mesmos fazem, né, o jardim sensorial para as atividades com alunos de escola, às vezes alunos de creche. Então, é um trabalho bem bacana. A gente faz embaixo aí a pesquisa com os alunos, né, de satisfação, e a gente está bem perto aí do máximo, né, então, aceitação do ciclo 1, olha aí, 4,3, né, então a gente tem um índice muito grande, muito positivo, né, pode ir passando, muito positivo da experiência deles dentro do ambiente jovem, né, e isso aqui é feito quando termina, né, então a gente tem, eles podem falar aí sobre toda a vivência deles, né, dentro do programa, né, então realmente é uma experiência sem igual. Então eu convido todos vocês, quando a gente iniciar o terceiro ciclo, que participem em algum momento dessa experiência, e principalmente em NUP, né? Não só na formatura e tal, mas em NUP. Aí tem a última fotinha aí, ó, aí embaixo, aí eles aí fazendo limpeza, né, em alguns locais, né, onde tem
campanhas, né? Eles participam, todas as campanhas que o município faz, a gente aproveita o ambiente jovem para participar, leva a equipe, então, assim, a equipe, a prefeitura sempre dá um apoio total para a formação dos jovens, tá? Então, esse é o nosso ambiente jovem, obrigada por esse espaço de poder apresentar esse trabalho tão bacana, e que, apesar de ter muitos jovens e uma família imensa, né, que acompanha, mas ainda tem muita gente que não conhece. Então, obrigada aí por esse espaço. O ótimo é inimigo do bom, já gostaríamos de estarmos adiantados, né? Mas, enfim, estamos no caminho, estamos no percurso. Eu agora chamo a Rejane, tá? A Rejane vai se apresentar aqui e vai falar um pouquinho da experiência da rede CCAP. Bem-vinda, Rejane. Boa tarde a todas e todos. Quero agradecer pelo convite, né? Desse trabalho que a gente vem realizando há um tempo, no comitê, nos territórios, e parabenizar o Mauro e a Rose, né? Pelo trabalho que eles vêm realizando e apresentaram aqui. Eu não preparei uma apresentação no sentido, eu achei que eram só 10 minutos, já que a gente tinha conversado antes. E aí, mas eu vou falar um pouco do trabalho, que eu achei que a gente teria menos tempo, que tinha umas pessoas, né? E aí eu preferi fazer só a explanação, sem as apresentações, por causa disso. Então, vamos lá. Eu sou Rejane Ferreira, no Comitê de Bacias, eu estou pela rede CCAP, que é a Rede de Empreendimentos Sociais para o Desenvolvimento Socialmente Justo, Democrático e Sustentável. A rede CCAP, ela é uma OICIP, ela atua no país, né, mas o foco dela, o território onde ela está localizado, é Manguinhos. A rede CCAP foi fundada em 2004, tem 20 anos, mas a CCAP, né, ela foi fundada e atua no território desde 1995, né, então está mais de 30 anos aí realizando as ações. A CCAP, que depois vira a rede CCAP, a CCAP era o Centro de Cooperação e Atividades Populares. Falar um pouco do que a gente vem fazendo, a gente trabalha ali que a gente trabalha na rede CCAP. A rede CCAP hoje, ela tem, quando a gente fala na área de meio ambiente, né, a rede CCAP tem muitas ações dentro do território, com a parte da educação para além da educação ambiental, mas pensando nesse processo da discussão da educação ambiental, a rede CCAP tem a oficina Portinari, que vem trabalhando com as crianças, os adolescentes e os jovens, pensando a condição desse território, que é o território de Manguinhos. Tem uma maquete que foi feita por esses jovens, né, esses adolescentes, pensando em como é esse território, como é que é o rio, os rios que passam no território de Manguinhos, e aí pensando qual o rio que temos, o rio que queremos, o como deveria ser esse rio. Então, tem toda uma discussão com essa juventude dentro desse território. Também realiza com os adolescentes e os jovens, em especial mais com os adolescentes, mas também trabalha com as crianças, que é o processo de leitura, falando da educação ambiental, falando da reciclagem, falando da reutilização. Se cria instrumentos a partir da reutilização ou da reciclagem para que as crianças possam tocar, porque existe a rede CCAP, né, tem uma escola de música, então a musicalização também começa nesse processo de utilizar o material reciclado ou reutilizado para trabalhar a musicalização com essas crianças. Tem um ciclo de leitura também para falar e dialogando com falando
das condições do saneamento, das condições do meio ambiente para esse território. Para quem não conhece, o território de Manguinhos é uma favela aqui da capital da cidade do Rio de Janeiro. Ela está localizada na cidade do Rio, só na capital, ali na zona norte do Rio de Janeiro. Tem aproximadamente aí 25 mil pessoas dentro, que hoje é conhecido como Complexo de Manguinhos. Também passou aí pelo PAC, mas que não conseguiu, mesmo nesse processo, mesmo com toda a política pública ali, ainda não conseguiu melhorar as condições dessa população em muitas partes. Aí, quando a gente vai falar sobre água, a gente vai falar dos rios daquele território, da discussão do saneamento naquele território, ainda é um problema. Manguinhos tem esse nome porque era um mangue, então, historicamente, geologicamente, ele é uma área inundável, então a população de Manguinhos, ela tem que lidar o tempo inteiro, né, no momento de chuva, no momento de chuva intensa, ela tem que lidar com a questão do alagamento no seu território. E aí, nesse processo, né, de ter que lidar com o alagamento nesse território, ela vai passando ali por enchentes, por perdas, e os jovens e as crianças, elas vão lidando com isso a partir do seu cotidiano. E aí, por esse processo, por esse rio, seu rio que passa, os rios, né, que passam ali dentro do território, porque tem o Faria-Timbó, tem o Rio Jacaré, que passa ali dentro do território, a Rede CCAP vem criando há anos, né, todo esse diálogo para que tanto as crianças, os adolescentes, os jovens possam dialogar com isso e pensar melhores condições para esse saneamento ali naquele território. E por isso que a gente faz todo esse trabalho de educação ambiental com essa juventude. E aí eu vou falar um pouco do que a Rede CCAP, junto com o Observatório, porque a gente tem o Observatório da Bacia Hidrográfica Naldo Cunha, onde tem as organizações ali do território, fazendo a discussão a partir da bacia hidrográfica, porque Manguinhos é um resultado da sua bacia hidrográfica. A gente vem criando, né, juntos, as oficinas a gente criou oficinas dentro dos territórios da bacia hidrográfica, os territórios favelizados da bacia hidrográfica, para dialogar com a juventude, com a população, as condições do saneamento e dos rios desses locais. A gente construiu em 2016, né, eu estou botando um pouco mais para cá, mas a gente já vem fazendo um trabalho desde aí 2011, que foi as oficinas para a construção do documentário Rio Valão. Nós lançamos um documentário chamado Rio Valão com jovens, que nesse caso era do alemão, mas a gente foi fazendo a construção com jovens do Colégio Federico Fellini. Em 2018, nós, junto com o Comitê de Bacias e junto com os jovens, porque a Rede CCAP tem um curso para que os jovens possam entrar no segundo grau, né, fazer o curso para entrar para o Pedro II, para os CAPES. E aí, a gente, nesse seminário que nós construímos juntos com o Comitê de Bacias, que foi o seminário da Nascente Foz, participação social e uso de recursos, teve uma forte participação desses jovens do território de Manguinhos, do seu entorno, Jacaré, Arará, Amaré. Então, os jovens ali participaram, dialogaram, puderam colocar a sua opinião. Nós também, em 2018, realizamos um curso com a juventude para falar da bacia do Cunha, para falar sobre a condição dos rios, para que eles também pudessem falar dos rios a partir dos seus territórios. Então, dialogamos com eles sobre comitê de bacia, sobre bacia hidrográfica, meio ambiente, fizemos toda essa discussão e eles prepararam vídeos, produções audiovisuais, falando dos rios que estavam próximos a eles.
qual eram os rios, qual era a condição desses rios, e eles foram ali construindo e falando e apresentando, a partir da sua vivência, como eram esses rios que estavam ali próximos a ele. Em 2020, bem no meio da pandemia, né, nós fizemos um curso com jovens, não só da bacia hidrográfica do Canal do Cunha, mas aí da Baía de Guanabara, porque foi bem no meio da pandemia, e esses jovens também puderam dialogar e falar a partir da sua realidade. Então, a gente tinha do Rio de Janeiro, jovens da região metropolitana do Rio de Janeiro, falando ali sobre as condições e o que eles consideram para a melhoria das condições desses rios, da região hidrográfica e da participação social, né? Todos os cursos que nós realizamos, a gente sempre vem com a discussão a partir da participação social, né? Apresentando o Comitê de Bacia, apresentando o CRI, apresentando todos esses espaços de participação que são essenciais para pensar as condições do ambiente e também dialogar a partir daí sobre a questão da condição do saneamento, em especial nos territórios socioambientalmente vulnerabilizados, que são as favelas, né? Tanto da capital, quanto na região metropolitana, quanto no Brasil inteiro. Então, nós realizamos esse curso onde eles apresentaram as suas realidades, inclusive descobriram o nome dos rios, descobriram coisas, né, sobre aquela região hidrográfica, sobre a condição do meio ambiente ali naquele território, mesmo nesse processo, né? Antes do curso, antes da gente fazer essa provocação, eles nem... Era o rio que passava ali perto da casa deles, né? E aí eles trazem isso quando eles vão fazer a discussão. A gente também faz a discussão das oficinas de agroecologia, também eles, para apresentar para os jovens, dialogando com os jovens e com os jovens também dessas organizações, né, que fazem parte do observatório, também para falar sobre o seu olhar e a sua vivência da condição do meio ambiente dos rios. Nesse processo, nós construímos um projeto no alemão sobre saneamento ambiental, e aí os jovens foram essenciais e participaram efetivamente desse processo. Nós estamos terminando, né, um projeto no Lins, e são os jovens também que estão com a gente, estão realizando a pesquisa, que estão escrevendo, estão fazendo todo esse trabalho em conjunto, em parceria. Nós estamos com um projeto agora, né, a gente está no processo de finalização de um projeto de escrita, né, do projeto, não ele finalizando, né? A gente está finalizando a escrita para iniciar, que é um trabalho de educação ambiental com foco em a água, né, como um bem, um direito humano, e para trabalhar com essa juventude, dialogar sobre isso, realizar educação ambiental nesses territórios, né, na rede CCAP, que está em Manguinhos, estão no território de Manguinhos, na Voz do Lins, que é no Lins, e a gente construir e trabalhar com essa juventude essa condição do saneamento e do seu meio ambiente no entorno ali, esse meio ambiente modificado para a melhoria das condições de vida, né? Porque quando a gente fala de saneamento, quando a gente fala de meio ambiente, a gente está falando de saúde, a gente está falando de qualidade de vida. Em Manguinhos, a gente sabe que no momento de alagamento, o que a gente vê, e a gente viu nas pesquisas, né, que nos territórios de alagamento houve um aumento, por exemplo, da leptospirose, porque as pessoas, para entrar em casa, elas precisam passar por essa água. Ou, no caso de Manguinhos, em muitos momentos, essa água volta para dentro da casa dessas pessoas, né? Então, como fazer a participação social para que
para que isso não aconteça, que não é só um resultado do lixo que alguns lixos que foram parar no rio, né? É mais do que isso. A gente está falando de política pública, a gente está falando de política de habitação, a gente está falando de tecnologias que podem impedir e melhorar a condição de vida dessas pessoas. Tanto a condição de vida física, condições de vida física, né, que é não o adoecimento dessa população, também com a psíquica, né, porque a gente já fala aí do estresse climático, onde uma parcela da população já começa a chover e já fica... já sofre estresse. Em Manguins, quando tem muita chuva, a população vai para a beira do rio para ver se ele está subindo muito, né? Então, é algo que a população já fica ali na atenção, nesse caso, a população de Manguins, mas dos territórios que sofrem alagamentos ou deslizamentos, dependendo de onde seja. Então, a gente está aí com esse trabalho agora, esse projeto que a gente está no processo de finalização da escrita, para dar início a esse projeto de trabalhar com a juventude, com as juventudes, né? Porque a gente não fala da juventude, a gente fala das juventudes. Quando a gente está falando da juventude favelada, a gente está falando de uma determinada juventude, né? Porque essa juventude, ela passa por diferentes... para o bem ou para o mal, mas vamos dizer agora, a maré está aí, as crianças são mais de uma semana, a juventude está mais de uma semana sem aula. Então, quando a gente está falando de juventude, está falando dessas juventudes. Então, e o nosso recorte é, em especial, as juventudes dos territórios socioambientalmente vulnerabilizados. Então, é essencial que a gente possa falar sobre isso, que a gente possa dialogar com essa juventude, para que ela possa ir para os espaços de participação, que elas possam entender a política pública, que elas possam entender que elas podem fazer política pública e exigir também para a melhoria da qualidade da sua vida e automaticamente do ambiente, que automaticamente vai melhorar a vida e a condição de uma população inteira, né? Que a gente vai estar falando não só do seu local de moradia, mas a gente vai melhorar, se a gente melhorar as condições dos rios, da bacia hidrográfica da Baía de Guanabara, do Canal do Cunha, a gente vai melhorar as condições da Baía de Guanabara, por exemplo. Então, a gente vem fazendo esse diálogo, trazendo essa juventude. Nós, para dentro do comitê, nós, junto com o Terra Azul, na época que o Marcos Lacerda estava dentro do comitê, nós realizamos o primeiro encontro no ENCOB com as juventudes. Depois a gente criou o fórum em 2020, só que em 2020, logo depois, a gente criou numa semana, na outra semana tinha o Fórum Nacional de Juventudes em Recursos Hídricos, e aí veio a pandemia, a gente parou, né? O fórum não conseguiu, mas agora teve um retorno, agora no ECOP, está tendo um diálogo, tem organizações de diferentes partes do país para dialogar com essa juventude, para que ela possa estar nesses espaços de participação, reconhecer o seu direito e melhorar as condições ambientais do seu território, que aí você vai melhorar as condições de vida, da vida dela, né, dessa pessoa individualmente, da população do entorno, e aí do meio ambiente, dos rios, e no nosso caso, né, que a gente está ali dentro do recorte da Baía de Guanabara, do espelho d'água da Baía de Guanabara, né, que a gente sempre fala, né, a gente, para melhorar as condições da Baía de Guanabara, a gente precisa dar as costas para a Baía de Guanabara, olhar a sua bacia hidrográfica, melhorar as condições da sua bacia hidrográfica, porque aí sim o espelho d'água vai estar nas condições, vão estar em condições melhores, né? Não vai estar tão poluído, mas para isso a gente tem que olhar, dar as costas para a Baía de Guanabara e olhar para a sua bacia hidrográfica. E aí o trabalho que a gente vem fazendo coletivamente é esse que a gente chama do caminho das águas, né? Da montante para jusante, as áreas mais altas até as áreas mais baixas,
para ir melhorando as condições desses rios, e aí logo você vai melhorando as condições de vida da população e daquele meio ambiente ali. Tanto o meio ambiente que ainda não está modificado, onde você tem cobertura vegetal, quanto esse meio ambiente modificado. É isso. Agradeço aí pelo convite, para apresentar aí o trabalho que a gente vem realizando.